Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado a vocês por estarem aqui novamente comigo. Hoje eu vou falar sobre uma técnica que eu conheci até por sugestão de uma pessoa que esteve aqui em uma das nossas lives, a técnica do espelhamento. Bom, como sempre, eu coloquei os links na descrição, tem um artigo escrito sobre essa técnica que vocês podem encontrar aqui, e também tem um vídeo de uma moça da Ucrânia chamada Ana Koma. Ela tem um canal muito interessante, com várias dicas de aprendizagem de inglês. É impressionante a forma como ela aprendeu, ela fala muito bem, ela nunca saiu da Ucrânia, ela fala muito bem, o canal dela também é muito famoso. Ela fala um pouquinho sobre essa técnica, mas de maneira um pouquinho diferente do que eu vou abordar aqui. Mas como eu já disse, todas as técnicas elas devem ser adaptadas para que funcionem para você. Então, não é uma regra imutável, fixa, etc. Tá? Então, eu gosto de destacar que a gente tem que encontrar uma estratégia de ensino que funcione para a gente, que seja agradável, tá bom? Então, como de hábito, tem os links relativos a esta conversa que eu estou tendo com vocês agora, e também tem os links para os outros materiais que, possivelmente, quem já esteve aqui antes já conhece, que é o link com um e-book das palavras mais comuns da língua inglesa, para quem está começando e que quer adquirir um vocabulário, né? Sempre com as frases. Tem o Phrasal Verbs, um deck do Anki de Phrasal Verbs e mais algumas coisinhas, tá? Então, tá tudo aqui na descrição. E, é lógico, também tem os slides dessa apresentação para quem se interessar, tá? Bom, a técnica do espelhamento é uma técnica muito simples, porém, é uma técnica que vai te ajudar muito a adquirir fluência. Essa técnica consiste simplesmente em você repetir o que você está ouvindo, segundo algumas regras. Então, você vai pegar um texto curto, preferencialmente, coisa de 2, 3, no máximo 5 minutos, e você vai ouvir e vai repetir. Então, eu vou explicar aqui, no transcorrer da nossa conversa, algumas regrinhas que você tem que obedecer para que tenha um melhor rendimento no uso dessa técnica, tá? Então, aqui, né, repetindo, você ouve alguém falando e repete o que você ouve em tempo real, com o mínimo de tempo possível de intervalo, tá certo? Então, essa é a essência da técnica. Você ouve e repete o que você está ouvindo e tenta, né, não dar um espaço muito grande entre o que você ouve e o que você vai falar. Bom, então aqui, uma análise, né? Para você dominar um idioma estrangeiro, você tem que dominar 4 habilidades: ler, escrever, falar e ouvir. Dessas 4 habilidades, o ler e o ouvir, elas requerem, são atividades mais passivas, ou seja, você não precisa ter um envolvimento tão grande, né, para você desempenhar essas atividades, a leitura e a escrita. Inclusive, às vezes, se você está lendo, você começa a pensar em outras coisas, etc. Ou seja, a leitura e a audição, você pode fazer sem um grande envolvimento. Já a fala e a escrita é diferente. Você tem que pensar, você tem que formular suas ideias, então tem um diferencial. Essa técnica do espelhamento, ela é uma técnica que, embora ela faz uma mistura, né? Você ouve, que é uma atividade que não requer muito esforço da sua parte, e repete. Porém, só o fato de você estar articulando as frases vai te ajudar muito. Primeiro, lembre-se, é um idioma estrangeiro, você não está acostumado, né, pelo menos no início, e mesmo gente que pratica inglês há muitos anos, elas não têm o hábito de falar. Então, para falar inglês ou qualquer outra língua estrangeira, a articulação dos músculos da boca e várias coisas são diferentes. E você só consegue dominar e falar com mais naturalidade se você praticar isso. E tem mais um aspecto interessante. Quando você pratica essa atividade do espelhamento, você também, embora não seja o objetivo imediato da técnica, você vai memorizar as frases. E como eu falei na última live, quando você memoriza uma frase de uma maneira natural, sem ser aquele decoreba, né, ficar repetindo até aprender, você vai ser capaz de usar essa frase em diferentes contextos, mudando uma ou outra palavra. Então, isso é muito interessante. Quer dizer, é uma técnica que ela, diferentemente daquela técnica que eu falei algum tempo atrás, a técnica JAM, Just a Minute, né? A técnica JAM tem uma live sobre ela, e ela consiste de 3 etapas. Você pega um assunto qualquer e fala durante 1 minuto
sem fazer anotação, você pode até colocar palavras em português, a única coisa é que você não pode parar. Depois, você para um pouquinho, você pode tomar notas e você fala novamente por mais 1 minuto, porém, você pode ler as suas notas e você pode articular, desenvolver um pouquinho mais o assunto. E na terceira vez, você pega novamente as suas anotações e fala sobre aquele assunto que você falou. Ou seja, é uma coisa bem ativa, né? Você tem que pensar, você tem que articular as suas ideias e você tem que, né, falar. Então, a técnica inteira, a gente estima que ela dure por volta de 10 minutos. Então, é uma técnica diferente, ela é uma técnica mais ativa. Porém, essa técnica do espelhamento, ela também pode ser combinada com a técnica GEM, ou se você não tiver com muita disposição para pensar naquele momento, você pode fazer só a técnica do espelhamento, que também não vai tomar muito tempo seu. Você vai fazer essa técnica, como eu já disse, você tem que selecionar áudios curtos, de 2, 3, no máximo 5 minutos. Eu estou falando áudio aqui, mas você pode usar trechos de séries, pode usar qualquer tipo de coisa que você goste, que você se identifique, tá ok? Bom, então, novamente, é mais fácil você ler do que escrever, e é mais fácil ouvir do que falar. E a técnica, ela foca justamente nisso, você ouve e fala, tá? Bom, então, se você não aprende a articular corretamente a língua inglesa, o nosso discurso muito dificilmente vai chegar num nível de naturalidade, tá? Então, como eu digo sempre, é preciso praticar bastante. Você precisa praticar todos os dias para que você gradualmente vá conquistando as habilidades e se sentindo mais à vontade com o idioma. Tá? E essa técnica shadowing, eu esqueci de falar, né? A técnica chama-se shadowing. Mas eu não fiquei muito feliz com a tradução de sombreamento, tá? Mas até é uma técnica, inclusive, há muito tempo atrás tinha um programa na televisão, eu acho que era um show do Faustão, em que os palhaços ficavam andando atrás da pessoa, imitando todos os gestos que elas faziam. Essa técnica, esse quadro cômico também se chamava shadowing, a pessoa vai seguindo a outra, vai fazendo tudo que ela faz. Eu prefiro, essa tradução é toda minha, tá? Eu prefiro chamar essa técnica de técnica do espelhamento, tá certo? Mas todos os dois termos se aplicam, mas se vocês forem ouvir em inglês, vocês vão frequentemente ouvir falar disso como técnica shadowing. Então, olha só, a insistência que eu faço de você praticar todos os dias se deve a um fato muito simples. Se você, pensa bem, uma sala de inglês tradicional vai ter 12 alunos, as aulas geralmente duram por volta de 1h30, então você tem 3 horas de aula por semana. Agora faz as contas. Se você tem 12 alunos na sala, quanto tempo que você vai conseguir falar? Né? É muito pouco. Então, quer dizer, o ensino de inglês tradicional, você pode, sim, chegar a aprender o inglês, mas vai demorar muito, porque as suas oportunidades de falar, elas são muito pequenas. E presta atenção, é muito pouco provável que você receba a incumbência, num curso de inglês, de chegar e falar, e o professor te dá uma tarefa de você falar em voz alta, fazer a técnica de espelhamento, a técnica GEM, qualquer outra técnica. Certo? Então, durante o nosso aprendizado, que dura bastante tempo, tá? Então, você vai demorar muito para chegar na fluência, porque você vai praticar apenas aqueles momentos que você está na sala de aula, e são momentos, né, pequenos. E é fácil de praticar. Então, a técnica shadowing, você pode usar também naqueles espaços de tempo, que você tem uma janelinha de tempo. Né? Eu gosto de usar a expressão janela de tempo, quer dizer, é um tempo que você está, possivelmente, até você está lá lavando louça, você está fazendo sua caminhada, você, né, põe o seu celular para tocar um vídeo, tocar alguma coisa, você vai ouvindo e vai repetindo. Você pode repetir articulando, né, em voz alta, ou pode repetir apenas mentalmente, tá? Fica a seu critério, você faz da forma que você achar melhor, tá? Geralmente as pessoas ficam um pouco acanhadas de fazer essa prática na frente dos outros, mas olha só, como eu já expliquei, as pessoas não ligam para esse tipo de coisa, tá? Se alguém te perguntar, eu mesmo vou confessar, tá? Eu tinha bastante vergonha de, por exemplo, estar andando na rua e ficar falando inglês, ou mesmo dentro de casa, aí chega minha esposa, o que você está fazendo, tal. Então é só falar, estou praticando inglês, né? Não precisa ficar acanhado, tá certo? Mas o interessante é isso, você, da mesma forma que
você pode usar para desenvolver a audição e várias outras coisas, você pode usar as janelinhas de tempo, ou também o que a gente chama de tempo morto, para praticar o inglês da forma que você achar melhor, ok? Bom, então, a fala é uma atividade bastante produtiva, né? Pois a gente, olha só que interessante, a técnica shadowing, ela consiste basicamente em você ouvir e repetir, mas como eu disse, à medida do tempo que você vai dominando mais o idioma, você vai adquirindo, você vai internalizando muito daquele conteúdo, tá certo? Então, é uma técnica bem interessante, porque com a prática, né, e pode ser uma prática pequena, né, apenas ali os 2, 3 minutos, mas se você, por exemplo, assistir uma série de TV, tá? Você, não é a série inteira, tá? Então, eu coloquei aqui na descrição um link sobre séries aprender inglês com séries de TV. Então, eu tenho uma receitinha lá para escolher séries curtas, 20 minutos, etc. Mas para essa atividade aqui, você deve escolher um trechinho de uma série, mas um trecho pequeno, tá? Um trecho tipo Friends, etc. Então, aqui aqui tem uma pergunta do Sobeto, tá? A técnica consiste em repetir pequenos trechos. Exatamente, você repete. Você faz uma seleção de áudios ou de vídeos e a duração máxima é de 5 minutos. E, principalmente, se você está começando, não começa com trechos de 5 minutos, começa com trechos pequenos de 1, 2 minutos. Com o tempo, você vai se sentir muito confortável com essa atividade, naturalmente você vai expandir. Mas não pratica por muito mais do que isso, porque é uma atividade que, embora seja apenas repetição, ela requer um certo envolvimento da sua parte, ela pode se tornar talvez cansativa. Fica mais fácil ainda se a medida, por exemplo, você está ouvindo uma série de TV, tá? E se você está ouvindo uma série de TV, você, mesmo que você não esteja olhando para a tela, ouvindo apenas o áudio, você pode começar a imaginar e visualizar a situação, preferencialmente alguma série que você já assistiu, etc. Eu vou falar um pouquinho sobre a sequência de como que você faz isso, tá? Mas a ideia é essa, você praticar com trechos curtos, tá? Bom, então, sempre eu falo, né, o meu mantra, né, eu falo assim, quem estuda sempre, estuda menos e aprende mais, devido à característica do nosso cérebro, a forma como a gente aprende. Então, hoje eu estava até discutindo com uma amiga, como que eu acho que um ensino de inglês deve se estruturar, tá? Então, eu entendo que existem 3 pilares para alcançar uma meta. Qual que é a meta? A meta é a fluência na língua inglesa, tá? Para chegar lá, é claro, você precisa conhecer o idioma. O segundo pilar é planejamento. Você precisa saber o que vai fazer, principalmente nos dias de hoje, em que você tem uma quantidade enorme de material e é muito fácil você se perder naquilo tudo, tá? Então, quando você tem muitas opções, isso até tem um termo na psicologia que é o paradoxo da escolha. Quando você tem muitas opções, você fica paralisado, você não sabe por onde começar. Então, comece, né? Tenha esse planejamento, selecione seu material, você não precisa navegar por todos os sites da internet. Olha um exemplo aqui, você quer saber a pronúncia de uma palavra, tem um monte de sites, por exemplo, todos os sites de dicionários, por exemplo, Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, o Translate do Google e vários outros, todos eles têm o recurso de você ouvir a pronúncia da palavra. Mas escolhe um, tá? Tem um que eu até já falei aqui, se não me engano, chama Fevo, né? Fevo.com. Então lá você é bacana esse site porque você pode ouvir a pronúncia de várias pessoas diferentes, tá certo? Então isso é muito legal. Mas então, o segundo pilar é o planejamento e o terceiro pilar é o que eu tento fazer, que eu considero uma das coisas mais importantes, que muita gente desiste de aprender inglês porque não entende muito bem como que o nosso cérebro funciona e, principalmente, como funciona o aprendizado do inglês. Então, você, ao aprender inglês, você vai ter diversos bloqueios, você vem com um monte de preconcepções, por exemplo, que você vai entender todo o inglês que se fala. Não vai. Até tem um vídeo muito interessante num canal chamado M Rachel, se eu não me engano. Ela é britânica e ela pega um trechinho do vídeo e ela coloca o irmão dela para falar. Aí ela fala assim, vocês estão vendo o que o meu irmão falou? Eu não entendi nada do que ele disse. Quer dizer, ela é britânica,
o rapaz é irmão dela, quer dizer, cresceram juntos e ela não entendeu o que ele falou. Então, ela enfatiza esse ponto de que o inglês você tem diversos dialetos, a língua é falada no mundo inteiro. Então, naturalmente, ao longo dos anos, esse monte de locais onde se fala o inglês possivelmente pode evoluir para linguagens diferentes. Eu acho que talvez seja um pouco mais difícil do que na antiguidade, porque hoje você tem a internet e, de certa forma, né, existe uma certa uniformização, embora o sotaque seja bastante diferente, é o sotaque australiano, por aí vai, tá certo? Então, são esses 3 pilares ali para o aprendizado do inglês, na minha opinião. Tá? Bom, então ali, né, você não precisa pensar muito, você tem que fazer uma imitação da maneira mais perfeita que você conseguir. Aqui é importante também, muitas pessoas não param para, por exemplo, ouve alguma coisa para tentar imitar aquela fala da melhor maneira possível. Então, ela traz... É lógico que todos nós, que não somos nativos, nós vamos ter um certo sotaque. Ainda mais aqui no Brasil, nós ouvimos o tempo inteiro o inglês britânico, então você vai assistir o Netflix. Tem algumas séries que são feitas na Inglaterra, então você vai ouvir o sotaque britânico. Outras séries, a maioria, são feitas nos Estados Unidos, mas você, aqui no Brasil, você é exposto aos 2 tipos de idiomas, o britânico, né, de variantes no inglês, né, o britânico e o americano. Então, você, na verdade, você vai adquirir talvez um pouquinho de ambos, e é claro que você vai ter o seu sotaque em português. Mas é claro que a gente pode aperfeiçoar muito isso daí, tá? Prestando atenção em como as palavras são pronunciadas. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer nessa atividade também, do espelhamento, tá? Não é simplesmente você ouvir e repetir o que você entendeu. Então, para um pouquinho, olha e tenta reproduzir da melhor forma possível, ok? Então, vamos lá. Os 4 passos para você praticar essa técnica. Repetindo, você pode fazer as suas adaptações, não tem problema algum. Mas eu vou dar uma linha geral e você faz as adaptações a partir dessas linhas gerais, tá? Primeiro, a seleção do áudio. Áudio curto, que não seja mais do que 5 minutos. 1 ou 2 minutos já está bom. O importante não é a quantidade de minutos que você faz no dia. O importante é praticar todos os dias. Isso é o suficiente. Então, a seleção do texto, procure também selecionar um texto ou um áudio, né, que seja agradável, com que você se identifique. Então, se você gosta de uma série de TV, How I Met Your Mother, você pega trecho lá. Se você gosta da série Seinfeld, que é mais antiga, tudo bem. Se gosta da série Friends, ok. Tem um monte de séries de comédia. Prefira séries de comédia que já traz uma coisa, né, uma alegria maior aí. Aqui tem esse portal que eu acho muito bacana, até eu já escrevi também sobre ele no portal Aprender Inglês, é o site Youglish. Então, você quer buscar uma frase dentro desse portal, você vai lá no campo de busca e você escreve a frase que você está buscando. Então, por exemplo, uma frase famosa, né, famosíssima, eu acho que uma das frases mais marcantes da história do cinema é a frase do filme Exterminador do Futuro, I'll be back, né? Então, ele chega no filme, ele chega na delegacia de polícia, faz algumas perguntas, depois ele fala, I'll be back, e entra com tudo no carro. Então, aqui, o que esse portal de busca faz? É uma mistura, né? Youglish é uma mistura de YouTube e English, Youglish. Então, ele vai selecionar trechos de vídeos do YouTube que contenham a frase que você digitou. Olha que interessante, tá? Então, é uma coisa bem bacana para você selecionar os trechos de vídeo que você quer. Então, não precisa ser uma frase que esteja contida ali dentro. Você pode, por exemplo, escrever o tópico sobre o qual você quer falar. Então, você gosta de fotografia? Você pode escrever ali, photography. Então, ele vai procurar trechos de vídeos do YouTube que contenham a palavra photography. Tá certo? E aí você vai experimentando, você vai mexendo. Tá vendo os botões de controle que estão embaixo do vídeo? Então você tem a possibilidade de retroceder, tá? Você tem a possibilidade de recarregar o vídeo, que é a setinha redonda, e por aí vai. Então você vai... outra coisa, à medida que o vídeo está tocando, a frase vai aparecendo embaixo do vídeo. Tá? Então, ali está escrito, became one of the most famous lines in movie history, all because of... Então, essa frase aqui é a frase que está sendo falada no momento pelo Arnold Schwarzenegger, não, pelo narrador, né? Então, nesse caso aí, é só a foto
do Arnold Schwarzenegger. Tá? Então, é um portal bem bacana para você selecionar o material para esse tipo de atividade. Tá? Então, a série de TV, eu não escondo de ninguém, eu adoro a série Friends, eu acho que eu já vi todos os episódios das 10 temporadas umas 3 vezes. Essa frase é famosa, né? Joey doesn't share food. Né? Então, você pode pegar um trechinho. No YouTube, tem um canal Learning English with Friends. Tá? Aprenda inglês com Friends. Então, é bem bacana o canal. Ele pega trechinhos do Friends e ele explica as frases que vão falando e por aí vai. Tá? É um pouquinho fora do nosso escopo. Na verdade, aqui, para o nosso objetivo, você tem que pegar um canal, uma sequência de 1 ou 2 minutos apenas. Esse canal, Learn English with Friends, você pode usar para outra finalidade, pois ele explica o que os personagens falam durante o trecho selecionado. Mas é bem interessante também, embora, né, não seja com essa finalidade que eu estou citando aqui. O ideal seria que você pegue assim, um vídeo sem interrupções, quer dizer, o personagem está falando ali durante 1, 2 minutos, ou no máximo 5. Aí você, antes de praticar o espelhamento, você deve ouvir o texto, se possível até mesmo ler o que os personagens, o áudio está falando. Então, é claro que se você nunca ouviu aquele áudio e você ainda está... Essa técnica não é muito recomendada para quem está começando. Para quem está começando, eu recomendo que baixe aqui o meu e-book, tá? As palavras mais comuns da língua inglesa e também o deck do Anki, para você adquirir um vocabulário e também familiarizar o ouvido. Tá? Lembrando que o deck do Anki que está aqui, dos phrasal verbs, ele tem todas as frases, ela tem o áudio correspondente. Então, você pode praticar o vocabulário, as frases e também a audição. Tá? Então, isso é importante. Ouça o texto selecionado, 1, 2, quantas vezes você quiser, ao menos uma vez, tá? Para que depois, na hora que você vai apenas ouvir e repetir, a coisa fique mais fácil. Não é interesse de ninguém submeter vocês a um teste de frustração, tá? O que é teste de frustração? Você vai ouvir o áudio, se você chegou ao primeiro contato, você nunca ouviu antes, você não leu o texto, e você vai ficar ouvindo aquilo, vai ficar, né, até chateado, tá bom? Então, não é esse o objetivo. É lógico que frustração a gente encontra de vez em quando, mas o objetivo não é esse, tá? Vocês vão ter momentos de frustração no aprendizado do inglês, isso é natural, tá? Eu tive vários, e teve certas coisas que eu até pensei em desistir, tá? Mas graças a Deus, né, eu não desisti nunca, e consegui chegar, né, num ponto de domínio de idioma bastante bom, e que abriu muitas e muitas portas para mim na vida, tá bom? E que eu espero também que o mesmo aconteça com vocês. Aí, depois que você fez isso, você vai praticar o espelhamento. Aí você tenta, como eu já disse, né, você tenta repetir o que você ouve da maneira mais rápida que você puder e com o máximo possível de correção, tá? Não tem problema você voltar ao áudio e voltar, não tem problema, você pode fazer isso. Se você achar interessante, você pode fazer, tá? O objetivo é que você consiga repetir o áudio da maneira mais perfeita possível, tá? Então, a técnica é bastante simples. E tem um passinho aqui adicional, tá? Que você pode fazer. É adicional, não faz parte da técnica, mas é muito útil. Porque é o seguinte, um dos problemas que nós temos ao aprender inglês, tá? É ter a sensação que a gente não está progredindo, que a gente não está aprendendo. Então, o que quer que seja que você puder fazer para comparar o seu estágio atual de aprendizado com o estágio que você estava 15 dias atrás, 1 mês atrás, é fundamental, tá? Então, o que é que eu recomendo? Que você faça gravações. Então, você está ali fazendo espelhamento, está repetindo o áudio, é super simples, pega o teu celular, às vezes você tem uns fones que tem o microfone junto, é só você botar para tocar e gravar, tá? É lógico que não é só a gravação, depois você tem que salvar e voltar aí, né, mais tarde para comparar como você falava naquele tempo, como você fala hoje. Isso é fundamental, tá bom? Então, durante a gravação, você pode identificar erros que você não viu enquanto estava falando. Então, isso também é muito comum. Quando a gente está falando, tá, você não nota alguns erros que você comete. Então, na hora que você ouve a gravação,
aí você pode parar e repetir as palavras que você, né, precisa praticar melhor. Uma coisa interessante, até tem um artigo escrito sobre isso, nós detestamos ouvir as nossas vozes. Porque a voz que você ouve, no meu caso, eu estou falando aqui, e a voz que vocês estão ouvindo é outra. Por quê? A voz que eu ouço com meus ouvidos, ela sofre a interferência da minha estrutura cranial, então o que eu ouço é diferente daquilo que vocês estão ouvindo. Então, na hora que você ouve uma gravação da sua voz, você fala, puxa vida, essa voz está diferente, ela é estranha. Então, vençam essa pequena resistência, que essa técnica de você se comparar, você vai salvando suas gravações, e você, depois de um certo tempo, 15 dias, você pode até fazer anotações e tal, você volta e ouve aquilo que você falou, tá bom? Isso vai ser bem bacana, porque vai te dar uma medida do seu progresso no aprendizado. Bom, a técnica é essa, ela é bastante simples, e como eu já disse, e eu tenho explorado aqui nas lives do Aprendendo Inglês, tá? Existem várias técnicas e nenhuma delas é obrigatória. Vocês devem escolher aquelas com as quais vocês se sintam mais confortáveis. Então, essa técnica aqui, ela tem por objetivo o reconhecimento e articulação de palavras em inglês. A técnica GEM, você já não ouve, quer dizer, você... Just a Minute, tá? Aquela técnica baseada naquele programa de calouros da BBC. Calouros não, programa de auditório da BBC, então, que você tem que organizar os assuntos. Enfim, são várias coisas diferentes, né? E aí você tem que ver o que é mais adequado para o seu aprendizado, ok? Bom, resumão, tá? Eu sempre gosto de encerrar nos pontos principais para reforçar o conceito. Então, primeiro selecione o áudio ou vídeo, que no máximo 5 minutos. Ouça o áudio antes de começar, tá? Para você se familiarizar com as palavras, etc. Pratique o espelhamento, faça gravações e monitore seu progresso. Basicamente é isso. Bom, o Denis aqui tem uma pergunta. Ele está perguntando se essa técnica ao vivo, por exemplo, um áudio de 1 minuto, tá? Sim, você pode praticar, sim, com áudio de 1 minuto. A recomendação é que você pratique, principalmente no começo, com áudios de 1, 2 minutos e no máximo 5 minutos, tá certo? Mas à medida que você tiver mais prática, se sentir mais confortável, você pode ampliar isso daí, tá certo? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Por exemplo, você pode ir no YouTube, tá? Selecionar um trechinho da série Friends, tá? Por exemplo, ali eu mostrei uma técnica, uma frase do Joey, quer dizer, Joey doesn't share food. Então, essa frase está embutida dentro de um contexto, ele deve estar conversando com alguém e tal. Então, você pega ali um diálogo com 3 ou 4 pessoas, cada um vai falar alguma coisa, você repete, você ouve e repete o mais rápido possível. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas é isso, tá? Você vai ouvir um áudio que você vai escolher previamente, um assunto que você gosta, certamente você tem as suas preferências, né? E aí você vai selecionar dentro dessas coisas que você gosta um trechinho, né, do áudio. Por exemplo, para ajudar um pouquinho, no portal Aprendendo Inglês, toda semana eu publico, em média, 3 vídeos. Então, esse vídeo ele tem a transcrição em inglês e do lado tem a tradução em português. Nessa semana, eu publiquei um vídeo de 2014 da revista Wired. Então, você tem o editor sênior da revista e tem 2 hackers, que eles desenvolveram um método através de uma vulnerabilidade do sistema do Jeep Cherokee. Eles conseguiam adquirir o controle do carro remotamente. Ou seja, eles conseguiam ligar o para-brisa, o limpador de para-brisa, eles conseguiam ligar o rádio, eles conseguiam colocar uma foto na tela do carro, tá? Então, esses vídeos assim, eles conseguiram até desligar o carro, né? Enfim, aí você pode pegar um desses vídeos que lá vai estar tudo prontinho para você, tá? Vai ter o texto em inglês, vai ter o áudio em 2 velocidades. Interessante, isso aqui é uma coisa que eu pensei agora, tá? Como eu publico o áudio em 2 velocidades, você pode, às vezes, começar com o texto numa velocidade mais lenta e depois passar para o texto na velocidade normal. E aí essas variações você pode fazer, ou seja, para selecionar material, né, você tem vários portais que tem esse tipo de coisa, tá? No meu portal você vai encontrar isso. Então, todos os textos vão ter lá o vídeo,
tá? Embutido, geralmente é do YouTube ou do portal TED.com, que é muito bacana também. Geralmente no portal TED.com, as pessoas falam de uma maneira muito bacana. Por exemplo, esse vídeo que eu falei agora da revista Wired, né, que os hackers vão lá e tomam controle do carro, tem muita frase que as pessoas falam, assim, por exemplo, não estão falando direto para a câmera, então você não consegue nem distinguir. Então, ali tem muita conversinha paralela que você não consegue colocar no texto. Então, é uma coisa mais informal. Mas o TED.com é um portal fantástico, não só pelas ideias que tem, mas se você vê que como as palestras têm duração máxima de 20 minutos, os palestrantes, eles fazem um negócio muito bem estruturado. A forma como eles falam é claríssima, é muito articulada, então é um portal bacana. Ó, gente, não vale a pena, para essa atividade, você selecionar um áudio em que a pessoa fala para dentro, ou fala, sei lá, se a pessoa está correndo, fazer qualquer coisa que prejudique a compreensão, tá? Procura selecionar coisas em que você tenha clareza na audição. Olha só, em português, tá? Eu me lembro quando eu era estudante, na minha cidade, os cinemas não tinham uma péssima qualidade de som, então eu não conseguia entender os vídeos do cinema nacional. Eu preferia ver os filmes estrangeiros, porque tinha legenda, e pela legenda eu conseguia entender o que estava sendo falado, tá? Então a qualidade de som impacta muito. Quando a gente ouve alguma coisa em português que a gente não entende, a gente não liga. Mas se você vai ouvir um texto, um áudio em inglês, e você não entende, aí você fica infeliz e fica frustrado. Quer dizer, não tem razão, não tem lógica esse tipo de coisa. Então tomem cuidado, tá bom? Procurem textos que sejam claros, bem articulados, que tragam ideias que sejam úteis para vocês, como o portal TED.com. Esse é puxando a sardinha para o meu lado, né? Esse é o critério que eu uso no meu site, tá? Então, eu tento selecionar textos, histórias e tudo mais que sejam de alta qualidade, que contribuam de alguma forma para a nossa formação como pessoa, ok? Ó, Denis, eu falei bastante, eu espero ter conseguido responder a sua pergunta, tá bom? Mas se não, pode escrever aqui que a gente complementa se eu errei totalmente a sua pergunta. Ok, então, bom, as dúvidas podem colocar aqui na telinha, tá? Todo mundo no YouTube pede isso, eu vou pedir também, tá? Ajude o canal a crescer, contem para os outros do nosso canal e não esqueça de dar o joinha aí na telinha, tá? Que isso ajuda bastante, tá? O portal a crescer e também motivar o Rubens aqui, que sou eu, né, a continuar criando conteúdo, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, muitas das pessoas que estão aqui estão sempre comigo aqui, e estamos chegando perto do Natal, né, mais um ano que está se encerrando. Eu queria desejar para vocês um Feliz Natal, tá, e que o ano novo comece a abrir os horizontes para a gente. Eu tenho grandes esperanças que essa situação difícil que a gente está passando, com a pandemia e tudo mais, tá? Ela vai acabar. A gripe espanhola, que foi terrível, ela durou 2 anos e, de repente, ela desapareceu. Muito obrigado a vocês e semana que vem tem mais.